Falando francamente, senhoras e senhores, que situação vive a política de Birigui, hein? Já tivemos a oportunidade de acompanhar lances empolgantes da disputa eleitoral, da disputa participativa dos políticos na política. E confesso para os senhores que depois de tanto acompanhar a política, de tanto estar dentro da política, viver a política e não viver da política, nós já tivemos a oportunidade de conversar com a grande e estupenda maioria dos políticos da cidade, bem como com os políticos da região. Já tivemos vereador mostrando revólver para vereador, vereador mordendo vereador, já tivemos vereador abrindo o paletó e mandando o camarada atirar, já tivemos tantas e tantas conclusões finais aqui na política, de camarada anunciar que deram um tiro no sino da igreja Nossa Senhora de Fátima. Nossa, a política aqui foi bastante participativa, tanto no aspecto de bons políticos, como também naquela ansiedade que motivava o eleitor, dividindo-se em partidos, dividindo-se em opiniões, mas sempre participativo. Mas atualmente a coisa aqui girou de uma maneira que para a população de Birigui está difícil até mesmo para a gente aqui comentar uma situação dessa. Jamais imaginamos que um dia a política de Birigui viveria essa expectativa. A expectativa se torna pelo sim e pelo não. A Câmara Municipal de Birigui abriu um montão de CIs, um montão de comissões processantes contra o chefe do executivo, o prefeito Leandro Maffei, dando conta de algumas irregularidades, algumas foram arquivadas, outras foram suspensas pela Justiça, mas se chega a essa que vai ser decidida, se não houver nenhuma mudança nessa poucas horas, nesse espaço que nos divide hoje, quarta-feira, até a próxima segunda-feira. Talvez até a marcação da sessão extraordinária para as 4 horas da tarde da segunda-feira, talvez até não seja realizada. Quem sabe o prefeito consegue na justiça a suspensão dessa comissão. Tenho certeza que os seus advogados estão trabalhando nisso. As declarações que ele fez ontem num programa de rádio, na Jovem Pan em Araçatuba, davam conta de que ele vai para a reeleição. Mas um amigo meu que acompanhou também a entrevista disse que ele falou com os olhos fechados. Não abriu os olhos para falar que vai para a reeleição, e ele garantiu que vai para a reeleição. Se for eleito, é um problema dele; se não for eleito, também o problema é dele. Mas que ele garantiu que vai para a reeleição, ele garantiu no programa de ontem na Jovem Pan. Mas tem toda essa expectativa. Ele deve ter alguma carta muito importante guardada aí para a decisão final, que será na próxima segunda-feira. Para caçar o prefeito são necessários 10 votos. E dizem aí, comentam aí, falam por aí, que já teria os 10, até mais votos suficiente para caçar o chefe do executivo. Que mesmo caçado tem que abandonar o posto e recorrer da decisão, da sua cassação. Então é um momento de muita expectativa, senhoras e senhores, que já tivemos prefeito. O Pedro Bernabé, por exemplo, era prefeito num dia, no outro dia era o Paulo Biaradi, no outro dia era o Zavanella, e foi aquela luta, aquela briga todinha, por causa de uma denúncia de compra de votos, que quem está sofrendo todas essas consequências hoje é o Borini. Mas foram situações que foram resolvidas aí rapidamente, ou não resolvidas. O importante é que o Pedro e o Carlito terminaram o mandato. Agora, do Maffei corre esse risco. Então, até segunda-feira, vivemos aí essa expectativa que a gente jamais viu, imaginou, de tanta situação, de tanta coisa que está acontecendo e que pode acontecer daqui para frente. José Luiz Buchala disse no nosso programa aqui, porque se o prefeito for cassado, ele tem que assumir a Prefeitura Municipal de Birigui. Por quê? Porque não tem vice-prefeito. O vice-prefeito do Leandro Maffei veio a falecer, lamentavelmente, e ficou vago o cargo de vice. Então, no caso da cassação do Maffei, quem vai assumir a prefeitura é o José Luiz Buchala, vereador do campo e da cidade, que garantiu aqui mesmo. Vai fazer um limpa, não vai querer, a turma que está aí, apenas poucos poderão continuar.
Não é no chegar na terça-feira ele assumir lá e chegar e mandar. Não, ele vai ver quem é quem daquilo que pode ser feito. Se algum desses aí já não está servindo mesmo para o próprio prefeito Leandro Maffei, automaticamente não deverá servir também para o Buchala, que já deve, a essa altura do campeonato, já montando a sua equipe. Jamais tivemos uma prefeitura, tantos secretários sendo exonerados a pedidos, como outros foram exonerados para sair, como está na atual administração. Do time que começou jogando com ele aí, restam poucos. Dá para se contar, desculpe, quantos ficaram e quantos estão aí exercendo suas funções. Então, mexeu no time ontem já, mais uma vez aí, um baque para ele, talvez até então, a perca do chefe de gabinete, porque o chefe de gabinete, senhoras e senhores, é tudo numa administração, como o chefe de gabinete em qualquer empresa é o responsável também pelo sucesso ou fracasso da empresa. E o Glauco se desentendeu com vereadores, se desentendeu a ponto de abrir processo contra vereadores aí, e já não era bem quisto pela Câmara. Talvez a exoneração dele sirva também para qualquer coisa que possa acontecer em relação aí à reunião da próxima segunda-feira. Talvez seja a cartada que o prefeito está fazendo, tirando o seu chefe de gabinete, abrindo tranquilidade, talvez aí em alguns vereadores que sempre criticaram e sempre pediram a cabeça do Glauco, talvez aí mude de ideia, de posição, o que eu não acredito. Porque o vereador que tomou a posição que vai votar pela cassação, esse já é marcado, esse já é colocado aí. Pelas nossas contas aí são 9. Já me disseram que tem 12. Eu estou pensando aí quem seria o restante. Dos 9, a gente praticamente já conhece e sabe que vão votar mesmo pela cassação, mas é preciso 10. Então, é um corre-corre danado, uma expectativa muito grande, até mesmo aí em relação a essa reunião, a essa sessão da próxima segunda-feira, que só vai discutir isso. Deverá ser uma reunião de Câmara, uma sessão de Câmara, bastante ouvida e bastante procurada. E nós vamos procurar também fazer com que a gente seja também aí um espectador e um apreciador dessa sessão aí e das demais sessões da Câmara Municipal. Na política, o jogo tem que ser jogo limpo. Na política, o jogo sério é encarado com seriedade. Na política se analisa todos os bens e os maus. Mas a política, o mais importante é o voto, tanto do deputado, do senador, como também o voto do vereador. O prefeito não caça vereador, mas o vereador caça o prefeito. Então ele tem toda essa situação envolvendo 15 vereadores da Câmara Municipal. Desses 15, sabe-se perfeitamente de que a metade deles aí, em votações aí, chegaram à conclusão de que o prefeito deve continuar. Outros tantos acham que está na hora dele arrumar a mala e colocar no corredor. Então, é uma situação que a gente fica aí nessa expectativa, aguardando com ansiedade tudo que pode acontecer. Ficaremos de antena ligada em tudo. Se o prefeito ainda vai recorrer no Supremo, se haverá mesmo a distribuição dessa sessão para segunda-feira. O presidente garantiu que já está marcada sessão extraordinária, segunda-feira, só para analisar isso. E já na terça-feira a Câmara tem sessão ordinária. Talvez até então o Cabo Wesley seja o presidente, o suplente do Buchala deve assumir e o Buchala ser o prefeito de Birigui já na terça-feira. Que gozado, né? Quem que imaginaria que essa situação chegaria nesse exato momento a esse acontecimento? O que torna aí uma expectativa muito grande. Por isso que nós vamos ficar aqui, aguardando o desenrolar desse barbante e aguardando que esse tricô seja muito bem feito e muito bem produzido. Por isso é que nós ficamos falando francamente.